Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo número 25. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25. Enquanto você procura, eu vou orando. Amado Deus e eterno Pai Celestial, ó meu Senhor da Glória, nessa noite, ó Pai de domingo, eu oro, Pai, entro na Tua santa e gloriosa presença, te pedindo perdão pelos meus pecados e te peço, ó Deus, que Tu venha falar, ó Pai, poderosamente conosco, e que possamos entender, prestar atenção, compreender e nos alimentar da Tua palavra nessa noite, ó Pai. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, a parábola das 10 virgens, conhecidíssima. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, loucas, né? E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom, foi como você acabou de dormir aqui. Eram 10 virgens, ou seja, retrata 10 crentes. E aí, né, essas 10 crentes, 5 delas estavam preparadas, com a lâmpada, com azeite, tudo preparado, nada para faltar. E as loucas, as nécias, faltou azeite, né? Faltou azeite. Eu não quero aqui repetir outras pregações que eu já fiz nesse mesmo texto, né? Outras pregações que nós já batemos muito foi batido nesse texto. Eu quero tratar hoje aqui de coisas que ressaltam e que nós temos que entender, né? Por quê? Porque existe muito crente louco. Existe muito crente louco. Qual é a característica do crente louco? É um crente sem comprometimento. O que é faltar azeite? Faltar azeite é eu não ter comprometimento com Deus. Faltar azeite é eu não ter compromisso com Deus. Tem muito crente louco. Tem muito crente vivendo a vida loucamente, né? Que não tem compromisso com Deus,
que vai na igreja quando acha que deve ir, quando dá para ir, né? Foi como nós falamos, vou até entrar aqui na escola dominical, né, que falou sobre pessoas que colocam coisas e pessoas na frente de Deus, quando deixa de ir para a igreja porque está muito frio, porque o marido pediu para não ir, porque o filho pediu para não ir, porque tem que cuidar de alguém, porque tem que botar comida para alguém. Tem muito crente vivendo loucamente, ouvindo a palavra de Deus e não praticando, ouvindo os ensinamentos de Deus e não fazendo, né? Não ficando ligado e atento nas coisas de Deus. Isso tudo são os crentes vivendo loucamente. E a Bíblia vai falar que quando Jesus chega, pega os prudentes, leva, e quando chegam os loucos, Senhor, abre para mim entrar, eu nem te conheço. Por que Jesus fala nem te conheço? Eu nem te conheço porque você nunca teve comprometimento comigo. Eu nem te conheço porque você nunca teve compromisso comigo. Eu nem te conheço porque você me buscava quando queria. Você ia para a igreja quando queria. Você orava quando queria. Você fazia as coisas quando queria. Você fazia corpo mole para poder estar comigo. E agora você que abre a porta, eu não te conheço. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós sejamos como as noivas prudentes. Ou seja, as noivas ligadas, atentas. As noivas imprudentes, as noivas nécias, as loucas, né? Faltaram. Por quê? Porque não tiveram cuidado, né? Tem gente que não tem cuidado, não tiveram zelo, não tiveram carinho, não tiveram amor. Porque se essas loucas tivessem tido amor verdadeiro por Deus, elas não iam deixar faltar nada para o encontro com o noivo. Elas iam deixar faltar nada para que elas pudessem entrar pela porta com o noivo. Mas como vivem loucamente, deixaram faltar, né? Às vezes, irmão, o crente não deixa faltar nada na sua casa. Às vezes o crente cuida muito da sua casa, do seu carro, dos seus afazeres, mas deixa faltar no mundo espiritual. Isso é loucura, porque quando eu deixo faltar no mundo espiritual, a porta pode não se abrir para mim. O mestre, o noivo, pode falar que não me conhece. Então, o que Deus ele espera de mim? Não que eu viva uma vida loucamente, não que eu viva uma vida de maluco, como se não houvesse Deus, ou como se houvesse Deus, mas que eu pudesse fazer as coisas do meu jeito, né? Eu não faço nada do meu jeito. Deus não me chamou para fazer do meu jeito. Deus não me chamou para fazer como eu quero. É como eu falei aqui, tem umas palavrinhas hoje no mundo evangélico perigosas. Palavrinhas perigosas. Deus me entende. Eu falo com Deus na minha casa, Deus me entende. Palavras perigosas. E outra coisa, nada a ver. Esse nada a ver, esse Deus me entende, está arrebentando com os crentes. Porque os crentes estão pensando que Deus está compreendendo a loucura deles. Eu não vou na igreja, mas Deus me entende. Mas eu não vou orar, mas Deus... eu não vou orar, mas Deus me entende. Eu estou cansado, Deus me entende. Irmão, isso aí são loucuras. Porque eu quero colocar que Deus entende algo que Ele está entendendo. O que Deus entende é cumprir a palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus vela pela sua palavra para fazer ela cumprir. Sabe o que é isso? Deus está de olho na Bíblia. Deus está de olho naquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas para fazer cumprir na vida do crente. E crente louco não recebe, irmão. Crente louco não recebe. Crente que vive loucamente não recebe. Pode faltar, no final falta.
No final, pode a porta não se abrir. Então, o que acontece? Deus espera de nós prudência. Deus espera de nós comprometimento. Deus espera de nós compromisso. Deus espera de nós empenho, né? Empenho. Eu tenho que querer, eu tenho que amar. É como eu falei aqui na escola dominical. Eu tenho prazer de largar tudo e vir para a igreja. Eu tenho prazer, eu chego cedo. Eu tenho prazer de estar aqui. Não só eu, como minha família, ele também temos prazer. A igreja é um lugar que, se eu pudesse, eu passava o dia todo. Só que não dá, mas eu passaria. Queria eu poder, né, ter como ficar o dia todo atendendo as pessoas, envolvido com a... Não dá, mas eu gostaria. Então Deus espera de nós isso, o amor, o carinho, o verdadeiro amor. Irmão, amor não se demonstra com palavra não, irmão. Na novela tem uma porção de pessoas que falam que é um ou outro lá. Tudo tudo ficção. Amor verdadeiro não é com a boca que se fala não, irmão. A Bíblia vai falar, a Bíblia fala que a fé sem obra é morta, né? Eu tenho que ter obra. O que é ter obra? Eu tenho que ter demonstração. Eu tenho que demonstrar a Deus. Eu tenho que demonstrar a Deus. Está dormindo, o menino acordou? Está dormindo, acordou? Ele viu ele chegando e colocou o teu colo ali, malandro. Deus espera de mim que eu demonstre amor para com Deus. Falar que é uma Deus, não tenho prazer de estar com Ele. Que amor é esse? Eu tenho que demonstrar. Deus espera de nós demonstração, é uma atitude. Atitude que nos leva a porta a se abrir, né? A porta se abre para crente que demonstra amor e tem atitude. Qual é a minha atitude? A minha atitude é eu entender que eu tenho um compromisso, né? Compromisso que eu não posso desmarcar, compromisso que eu não posso desdenhar, compromisso que eu não posso deixar atrás. É que a gente está falando da escola dominical, né? Como tem dificuldade das pessoas que estão vindo para a escola dominical, eu vou dar uma paralisada na escola dominical, né? Vou ter que dar porque é muita coisa, a gente gasta luz, a gente vem para a igreja e não tem como a gente dar aula porque, né, praticamente ninguém vem. E aí o que acontece? É ruim. Por quê? Porque a gente quer ensinar. Porque aí fora, como eu falei aí fora tem muito enganador. Irmão, testemunho de Jeová, eles ficam horas estudando mentira, deturpação da Bíblia. Eles fazem uma deturpação, eles fazem uma engambelação lá da Bíblia lá, estuda aquilo com a filha que eu vou te falar. Em testemunho de Jeová não falta culto deles lá não. E deles lá não é culto não, o culto deles lá é só ensino, é só aquilo na cabeça, ó. Só aquela mentira na cabeça. Se você não tiver preparado para entrar no debate com um cara desse, com uma pessoa dessa, você acaba daqui a pouco indo para testemunho de Jeová pensando que eles estão certos, porque eles têm persuasão, eles têm capacidade de conseguir botar na cabeça meia turma. Eles têm capacidade de conseguir botar uma dúvida dentro da tua cabeça. Se você não tiver convicção da tua fé, tiver convicção de Deus, eles te enrolam. E como é que eu sei disso? Como é que eu vou aprender a debater isso? Como é que eu vou aprender a saber a verdade? Lendo Bíblia, lógico, mas indo para a escola dominical, né? A escola dominical é a maior faculdade do mundo, irmão. Não existe de teologia. A maior faculdade do mundo é a escola dominical. E nós temos na mão de graça. E nós temos que dar zelo, porque ali tu vai aprender a verdade. E quando vier esses enganadores aí, que tem uma porção aí, uma porção de religiões aí, até dentro do evangelho tem deturpação, tem coisas que não são verdadeiras.
eu vou ter conhecimento e base bíblica para poder falar, não é mentira por causa disso, disso. E como é que eu vou acabar, como é que eu vou conseguir saber disso? E outra coisa, até para eu também pregar para os outros e falar de Jesus para os outros, eu tenho que conhecer. E aí entra aquela questão: como é que eu vou pregar para os outros se eu não conheço nem quem eu amo? Eu tenho que conhecer quem eu amo, irmão. Eu falo que eu amo, mas eu não conheço ele, eu não conheço a Bíblia. Mas tu ama Deus, mas tu não conhece? Eu tenho que conhecer. Isso aí não é para pastor não, isso aí é para quem quer ler, irmão. Eu hoje leio menos Bíblia por causa das situações, das adversidades, mas eu tive anos que eu li a Bíblia, era muitas vezes por ano, muitas vezes. Teve um ano que eu li a Bíblia toda, a gente está de prova 5 vezes, um ano li a Bíblia 5 vezes. Por quê? Deus me permitiu eu ter muitos anos da Bíblia, eu caindo para dentro, para eu poder entender e para eu poder conhecer aquele que eu estava amando. Eu tenho que conhecer quem eu amo. No mundo secular, quando você ama alguém, para você chegar ao casamento, pelo menos a lógica é essa, né? Você tem que conhecer aquele que você ama. Vai que o cara é um boxeador e quer boxear a tua cara toda, né? No mundo é assim, né? O amor do mundo às vezes é enganoso. No mundo é enganoso. O de Deus não engana ninguém. O de Deus é verdadeiro, puro e só faz bem. Mas o amor do mundo é enganoso. Então no mundo, o certo, a lógica da história, qual é? Eu conheço alguém, me apaixono por alguém, eu amo esse alguém. O que eu vou fazer? Eu vou conhecer ele. Por quê? Porque eu posso cair no laço. O cara pode ser um viciado, o cara pode ser um ladrão, o cara pode ser um boxeador e querer fazer minha cara de saco de pancada. Então acontece, eu tenho que conhecer quem eu amo para casar, porque senão eu caio no laço, aí depois já era, né? Então o que acontece? No mundo espiritual não é diferente. A única diferença é que no espiritual o amor de Deus é verdadeiro, puro, não te faz mal nenhum. Então, mas eu tenho que conhecer quem eu amo. Eu tenho que saber da vida e do querer daquele que eu amo. E como é que eu faço isso? Eu faço isso frequentando igreja, indo em escola dominical, porque senão eu fico vulnerável e eu deixo de ter a demonstração do verdadeiro amor por Deus, irmão. Tem um ditado aí que diz que palavras vão ao vento. Falar que ama a Deus é mole, irmão. Tu vai ali na cachaça da esquina ali, tu vai ali no boteco da esquina, onde tiver todo mundo encaixaçado, vai todo mundo falar que ama a Deus. Falar que ama a Deus é mole, irmão. Falar que ama a Deus é fácil. Agora o verdadeiro amor é daqueles que praticam, é daqueles que têm comprometimento, é daqueles que têm afinco, é daqueles que verdadeiramente não só falam de boca, mas demonstram quando querem estar diante de Deus, quando querem ir para a igreja. Porque muitas vezes a pessoa lê a Bíblia e não entende muito. Mas aí quando a pessoa vai para a igreja, tem um pastor para pregar, tem uma escola dominical para ensinar, né? Tem a pregação que tu vai começar pegando, né? Eu quando era novo convertido, o que eu fazia? Quando o pastor pregava na igreja um texto, eu estou pegando o capítulo 25 de Mateus, eu pegava o mesmo capítulo em casa todinho, eu lia. Era a maneira que eu tinha de ir aprendendo. O pastor pregava, eu ia lá e lia. O texto que o pastor abria, eu em casa, eu já pegava e lia. Por quê? Porque eu queria conhecer, porque eu queria demonstrar, eu queria Deus. Então, isso é prudência, esses são os prudentes, são as noivas prudentes. Porque se eu ver nessa mente, o que é ver nessa mente? Viver nessa mente é viver sem conhecer a Bíblia. E se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço Deus. Por quê? Porque a Bíblia é a vida de Deus. A Bíblia é o querer de Deus, né? É a verdadeira palavra de Deus. Então, se a pessoa vive sem querer conhecer a Bíblia, a pessoa vive sem querer orar. E muitas vezes orar não é só se ajoelhar no chão, não, irmão. Eu não oro só. A maior parte da minha oração é no chão, não, irmão. Eu oro em pé, eu oro no banheiro,
eu oro quando estou na rua, eu oro dirigindo, eu estou orando direto, porque eu estou conversando com Deus, eu estou falando com Deus. A minha intimidade vem através da oração também. Essa é uma das formas da minha intimidade com Deus. Agora, os loucos não fazem nada disso. Os loucos, eles acham que vindo para a igreja de vez em quando, assistindo ao culto de vez em quando, tá bom. Não, a Bíblia fala que nós erramos porque nós não buscamos, nós não buscamos o conhecimento nem o poder de Deus. Nós não buscamos. E a verdade é isso aí. Tu vai para as igrejas grandes, irmão, a igreja que eu era, a igreja de 4, 5 mil pessoas. Irmão, se fosse 1000 pessoas para a escola dominical era muito. Não ia 1000 pessoas para a escola dominical. Eu estou ficando alto, muito alto. Isso demonstra a falta de comprometimento de querer conhecer, de querer saber, de querer entender mais de Deus, de querer se aproximar mais de Deus. Porque aí depois, quando chega o engano, a pessoa fica igual barata toda. Pô, e aí, como é que é? O que eu faço? O que eu falo para essa pessoa? Como é que eu vou agir com essa pessoa? Como é que eu vou fazer? Então eu tenho que buscar. Se eu tenho de graça, eu tenho que buscar. Eu tenho que querer. E falta isso, irmão. E falta isso. Tem muito crente vivendo loucamente. E a porta, ela tem que se abrir. Na verdade, a porta ela tem se aberto, mas para quem não é louco. Deus tem aberto muitas das vezes as portas, mas para aqueles que não são loucos, para aqueles que são prudentes, para aquele que age com prudência, para aquele que tiveram zelo. As mulheres, elas tiveram zelo, elas tiveram comprometimento, cuidado, elas tiveram amor, tiveram carinho, porque não deixaram faltar nada. Porque elas não sabiam que hora Jesus viria para abrir a porta. Mas quando Jesus veio, elas estavam lá, preparadas. E sabe, uma das características do louco também, é querer tomar o que é teu. Que aí não entra nem você nem ele. Viu, as loucas, você viu na palavra? As loucas falaram o quê? Me dá um pouco do teu azeite. As clientes falam assim, não, vai lá e compra. Por quê? O louco é assim. O louco é aquele que fica também, fala assim, você, pô, não ora por mim. Deus, todo mundo ora por mim. Mas ele mesmo quase não vai na igreja. Ele mesmo não quer saber nada. Você passa na porta dele, fulano, não ora por mim. Mas ele está em casa vendo novela. Ora por mim, mas ele está em casa vendo jornal. Ora por mim, mas ir para a igreja que é bom não vai. Os loucos têm essas características. E os prudentes não. Os prudentes, eles têm cuidado. Os prudentes, eles têm atenção. Os prudentes, eles têm comprometimento, têm compromisso. E isso faz com que a porta se abra para eles. Aí, quando os loucos chegam, Senhor, como... é o que o louco faz, irmão, muitas das vezes. Pô, Senhor, por que não aconteceu isso comigo? Pô, Senhor, por que o Senhor não fez isso por mim? Pô, Senhor, por que minha vida não acontece nada? Por que eu só sofro? Por que isso, por que aquilo? Aí, irmão, aí vem aquela história, Como é que eu vou abrir a porta com você? Eu te conheço. Você é crente? Te conheço. Como você é crente? Cadê o teu comprometimento, teu compromisso para comigo? Cadê a tua demonstração de que verdadeiramente me ama? De que verdadeiramente você gosta de estar comigo? Porque amor é isso, irmão. Amor é você querer estar do lado, Eu estou casado, vou fazer 26 anos de casado com a Eliane. Eu, sinceramente, eu não sei o que seria da minha vida sem Eliane. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não vejo a minha vida com outra mulher. Não tem como. Então, assim, na minha vida, sou eu e Eliane. Deus que me perdoe de me faltar. Ela sabe que eu falo para ela, eu já sempre peço oração a Deus, que quem for morrer primeiro, que morra eu. Já falei com Deus, mas bem velhinha, Agora não. Senhor, lá por uns 90 anos, 100 anos, que eu vá na frente, deixa ela ir.
que eu morra na frente, porque para mim seria muito doloroso e muito cruel e terrível perder ela. Então eu não sei viver sem ela. Então esse é o amor que Deus quer que nós temos por Ele. É o amor de não saber como viver sem Ele. É do amor de a gente falar, Senhor, eu não sei se viver sem o Senhor. Eu não tenho para onde ir. É igual Pedro, Senhor, para onde irei eu? Se só Tu tem a palavra de vida eterna. Para onde irei eu? Senhor, eu estou contigo até o final. Então Deus espera de mim isso. Não é só que esse amor tem que ter uma fidelidade. Esse amor tem que ter um comprometimento. Esse amor tem que ter cuidado, né? Tem que ter isso, né? Então nós temos que ter esse carinho. Nós temos que ter esse entendimento, porque nós vai cair do lado das loucas, né? Ela era meia-meia, metade era louca e metade era prudente. Que nós não venhamos cair para o lado louco da história. É como eu falei, nós estamos aqui na igreja, nós viemos para os cultos para quê? Para aprender. Você está aqui para aprender o querer de Deus. Você está aqui para escutar a palavra, os ensinamentos, não meu, porque eu não tenho ensinamento nenhum para te passar, mas o ensinamento que a Bíblia ela nos passa, para quê? Para que eu tenha uma vida onde a porta se abra para mim. Porque eu creio que você precisa que a porta se abra. Então, Deus ele tem hoje nos dado ensinamento do que faz Ele abrir a porta, porque quem abre a porta é Ele. Quem abre a porta é Ele. A bênção é Ele. O milagre é Ele. Agora, esse ensinamento, ele está nos mostrando como é que essa porta se abre. Como é que eu faço a porta se abrir? Né? Como é que eu faço as coisas da minha vida andar? Então eu tenho que aprender, né? Eu não tenho como comprar, eu não tenho como pagar. Deus não quer nada disso. O que Deus quer que eu e você entenda é que existe uma maneira e um jeito de nós encontrarmos com Ele a bênção, a vitória, para a porta se abrir. E essa bênção, essa vitória é eu demonstrar com atitudes que eu tenho compromisso com Ele. Porque o nosso Deus, como eu já falei na explicação, é um Deus de aliança. Aliança remete a compromisso. E compromisso é coisa séria, né? Compromisso, eu tenho meus afazeres. Eu tenho minhas obrigações a fazer com Ele. E quando eu deixo de fazer essas obrigações, eu caio numa vida nécia, eu caio numa vida louca. Olha como a palavra de Deus completa. Olha a coisa linda que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, olha só: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Achegai-vos a Deus. Quem tem que se achegar a Deus sou eu, meu irmão. É eu que tenho que se achegar a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Eu tenho que me achegar a Deus. Eu tenho que entender isso. Eu me achego a Deus quando eu vou para o culto, quando eu frequento a igreja, quando eu tenho cuidado de não deixar de ouvir a palavra de Deus nas pregações. A igreja, como eu falei, é um local de encontro do povo da noiva com o noivo. A noiva somos nós e o noivo. A igreja é só um local do nosso encontro. E aí, nessa hora, Deus está vendo quem tem um comprometimento e quem não tem, né? E Deus ele faz tudo isso para nos ensinar o caminho. Para quê? Para a gente não ser enganado. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, se bobear, até os escolhidos serão enganados. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas dentre os escolhidos já são poucos. Se não tiver comprometimento, se não conhecer verdadeiramente a Deus, vai ficar de fora também até os escolhidos, que já são poucos. Então eu tenho que buscar o conhecimento, eu tenho que buscar essa intimidade, para que eu tenha uma vida de porta aberta, para que eu tenha uma vida abençoada. Porque senão, irmão,
senão a coisa vai ficar feia, né? Não tem uma vida louca, não entre nessa onda que tem aí no mundo evangélico agora. Deus entende, né? Aqueles que não querem nada, as palavras mais usadas dos crentes que não querem nada hoje é Deus entende, porque eu não fui, porque eu não fiz. Deus compreende, não tem nada a ver. Isso aí são as palavras mais usadas por aquelas pessoas que não querem nada, por aquelas pessoas que querem dar desculpa para fazer corpo mole, para não estar buscando a Deus, não estar na igreja. É a palavra de ordem. Nosso irmão, já que eu não falo o nome, porque não está ouvindo, alguém pode estar vendo, falou isso hoje. A pai dela falou: Deus entende, eu não fui para a igreja porque eu tive que dar comida para o meu marido, tive que fazer faxina na casa num domingo. Deus entende, eu senti Deus aqui na minha casa sem ir para a igreja. Irmão, pelo amor de Deus, né? Teu Deus é maluco. Deus vai fazer a pessoa sentir a presença dele, a pessoa que em vez de for para o culto ficou em casa para fazer faxina na hora que ela vai fazer e botar comida para o marido que não sabe botar comida no prato. Não vai, essa aqui não vai colar, né? Não coloca em Deus um entendimento que ele não vai ter. O que Deus entenderia é: olha só, eu larguei tudo e fui. O marido, a comida está no prato, ou a comida está feita aí, esquenta e bota. Não é aleijado? Não é assim? Eu larguei tudo e fui. Por quê? Porque eu tenho amor, porque eu tenho comprometimento, porque eu tenho compromisso e eu preciso conhecer quem eu amo. Por quê? Porque eu preciso falar para os outros desse amor. Eu preciso falar para os outros quem é esse Deus. Eu preciso. Agora, como é que eu vou falar se eu não conheço direito? Como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Não tem como. Para eu falar de alguém, eu tenho que conhecer, ou bem ou mal, né? Ou bem ou mal, eu tenho que conhecer. Quantas vezes, já aconteceu comigo, sei com você, quantas vezes a gente não gostava muito da pessoa, a gente não ia muito com a cara da pessoa, e quando a gente conheceu a pessoa, a gente ficava totalmente diferente. A pessoa era boa, a pessoa era legal, aí vai, caramba, não é com a cara da pessoa, por nada, nem a cara da pessoa, nunca me fez nada, nunca troquei duas palavras, mas eu nem com a cara da pessoa. Aí eu conheço a pessoa, muda mesmo. Por quê? Porque eu conheci a pessoa. Então eu preciso conhecer para falar, eu preciso conhecer a Deus na profundidade para poder apresentar esse Deus para outras pessoas. E também eu preciso conhecer a Deus para quando vier os enganadores que estão por aí enganando o povo, eu ter base bíblica e eu ter conhecimento para poder falar assim: tá errado. Porque, irmão, é muito duro você virar e falar assim: tá errado, eu não sei explicar, mas tá errado, não, isso aí não. Aí sabe, vai cair? Vai cair como se estivesse indo na conversa do pastor. Vai cair como se estivesse falando de coisas que você nem sabe. Aí eu sei que tá errado, eu não sei explicar, não, tem que saber. Tu tem que aprender. Tem que ler Bíblia, tem que buscar, tem que ir escola dominical. Tu tem que aprender de Deus. Por quê? Porque você não pode ser enganado. Você tem que sair vencedor, vitorioso. Você tem que ter condição para quando Jesus vier abrir a porta, você entrar para a bênção que tu precisa, entrar para o milagre que você precisa e entrar para o céu. Então, irmão, cuidado com a vida de crente que nós estamos levando. Isso é uma palavra muito forte, sinceramente. É uma palavra nas 10 virgens, diferente, que até hoje eu nunca preguei, mas é uma palavra de exortação para a igreja. Porque a Bíblia fala que crente até o diabo é, que ele crê e treme. Então não vai nessa eu sou crente não, porque as 10 se diziam crentes, só que 5 ficaram de fora. E aí? As 10 eram crentes, irmão. As outras 5 não serviam ao diabo, a Baal, não era cartomante, não era macumbeiro, não era nada. As outras 5 eram crentes, só que ficaram de fora porque era imprudente, porque era crente de boca, porque era crente sem atitude, sem comprometimento. Então aí acontece, aí a porta não se abre,
A pessoa ainda fica murmurando, reclamando: poxa, eu sou crente e as coisas não acontecem. Eu sou crente e a porta não se abre. Eu sou crente e a vida não muda. Irmão, nós temos que começar a mudança por nós. Nós não podemos viver loucamente. Então busque viver com prudência. Busque ter um amor verdadeiro. Busca isso. Eu preciso ter um amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro precisa ser demonstrado através da minha atitude, meu companheiro. É que eu falei aqui na escola dominical, né? A gente fala, tem que honrar quem tem honra, né? Então, como falei na escola dominical aqui, olha lá, coçando o olho, ó. Chega aqui morto, trabalha dia e noite, quase tempo para nada. Muitas vezes vem cochilando, mas não faltou um culto. Chovendo, temporal, será o que for, não faltou doente, tá aí. O final dessa história, tem defeito? Um montão, vai para a mãe, vai para a mulher, tem um montão de defeito. Não estou falando aqui de quem não tem defeito não, porque a Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Então, não estou falando de defeito não, estou falando de comprometimento, compromisso. Deus olha compromisso, né? Senão, Deus não olhava Davi foi lá para a mulher dos outros, caiu no pecado, teve relação filho com a mulher, mas continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Então nós estamos falando de quê? De compromisso e comprometimento, não é de falha. Entendeu? Então, falha todos nós temos. O ser humano tem, né? Eu tenho, vai perguntar para minha mulher lá, vai fazer uma lista dos meus erros lá. Só que é o seguinte, o nosso negócio é com Deus, irmão. Quando eu largo tudo, quando eu venho cansado, morto de cansado, fadigado, doente, me arrastando, a gente vê a pessoa conquistar, as portas se abrir, porque à toa não, isso não é à toa, isso é ao longo dos anos, ao longo do tempo, Deus vai vendo o compromisso, o comprometimento, o amor, o carinho pela obra de Deus e pelas coisas de Deus, Deus vai abrir a porta naturalmente, Deus vai fazendo as coisas acontecer naturalmente, entendeu? Teve um dia que eu estava doente, passando mal, estava sozinho, o João estava no hospital, ele estava falando, não, ele estava passando mal, eu falei, não, tá tranquilo, vou levar aqui, estou sozinho, mas vou levar. Eu piscou, então olha isso ali, doente também, não, doente por doente, vou ficar nós dois aqui. Quer dizer, isso aí chama de compromisso, amor pelas coisas de Deus. Então, é isso que Deus pede de nós. Aí se acontece, o crente que não quer nada, qual é a arma dele? É ficar com inveja, olhar para o irmão e falar, caraca, o irmão trocou de carro, caramba, pô, tá com o maior carrão, caramba, tá com isso, caramba, tá com a casa legal, caramba, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, mas não entende que esse comprometimento, esse esforço dele tem um valor, esse valor é pesado por Deus, para que ele consiga conquistar, para que ele consiga avançar, mesmo sem ele ter essa condição de avançar. Foi o que ele falou, pastor, troquei de carro, vou fazer um esforço, vou ter que me apertar, porque vai sair caro. Então eu falei para ele, irmão, pobre só conquista assim, com esforço. Não adianta que, quem é pobre vai ter que se apertar, se esforçar para ter as coisas. Mas Deus vai honrando e vai conquistando, vai conseguindo. E é isso que eu tenho que entender, é isso que eu tenho que compreender. É esse zelo, irmão, é esse esforço, é esse amor pela obra de Deus, por Deus, é que eu tenho que ter para as coisas se abrir para mim. Porque senão eu vou ficar me arrastando, eu vou ficar chorando pelos cantos porque nada acontece. Se eu entender isso, e se eu quiser mudar isso a partir de hoje, a minha vida começa a mudar, as coisas começam a acontecer, nada cai de graça do céu, nada vem. Deus não quer que você viva pela misericórdia, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Tem bênção para o macumbeiro, tem bênção para o católico, tem bênção para todo mundo aí, Deus abençoa outras pessoas também. Só que, irmão, a graça de Deus, viver pela graça de Deus, o que é a graça de Deus? Favor imerecido, é outra história. É eu ter o melhor de Deus. Por quê? Porque eu tenho amor por Ele, porque eu larguei tudo,
porque eu abri mão de tudo para viver com Ele e demonstro esse comprometimento através da minha caminhada, através das minhas atitudes, irmão, atitude. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender no meu dia a dia, que eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho horas que eu tenho que largar tudo, assim, é tudo. Senhor, esse horário é teu, eu tenho que estar contigo, é o meu compromisso contigo, é tudo. E eu vou te adorar, eu vou ouvir tua palavra, eu vou aprender mais de ti, eu vou me aproximar mais de ti. É comprometimento, é compromisso. Deus não quer corpo mole, Deus não quer, pô, estou cansado, irmão. Tem dias que eu estou tomando remédio, que tem remédio que está me botando meio fraco. Tem dia que eu estou aqui, que no final do culto eu estou falando até meio embolado já. De tanto que o remédio mexe comigo. Meu corpo, muitas vezes, hoje não, mas meu corpo muitas vezes pede cama direto aqui. Eu estou aqui, irmão. Por quê? Porque eu não faço. No dia que o médico falou assim, não vai, não pode ir para a igreja. Eu falei, pô, eu tenho que ir para a igreja. Eu ia vir, o pessoal vi que ele falou assim, pelo amor de Deus, fica em casa, não faz isso não. Porque senão eu vinha. Mesmo quando o médico fala para ele, vamos lá, eu estou bem. Estava grog, tudo. Estou bem. Quando levantei, bambi para um lado, bambi para o outro, mas estou bem, vamos embora. Vamos fazer o corpo. Ele, não, deita aí. Tinha tomado remédio forte, deita aí. Então quer dizer, a gente tem que demonstrar o nosso amor, o nosso envolvimento com Deus através do nosso comprometimento, né? Através do nosso negócio de... Esquece esse negócio de Deus sabe, Deus me entende. Esquece esse negócio, não tem nada a ver. Está acabando com a vida dos crentes. Isso aí entrou nas igrejas para acabar com a vida dos crentes. Esquece isso e cai para dentro de Deus. Demonstre a Deus que verdadeiramente você tem zelo. Demonstre a Deus que verdadeiramente você tem amor. Demonstre a Deus verdadeiramente que você tem carinho com as coisas de Deus, que você tem carinho e amor por Deus. Demonstre com as suas atitudes, que você vai ver que Ele não vai te deixar de fora, que a porta vai se abrir. Bem, se coloque de pé que eu vou orar por você.